Oi, eu sou o Adrian e eu vou falar sobre a parte do trabalho do back-end e do front-end da parte de tratamento de string. Basicamente, o que eu fiz foi criar a função dados por regex, que recebe três valores: recebe padrões, texto completo e converter. Como que ela vai ser aplicada? Irei mostrar agora. Basicamente, no front-end você tem a opção de escolher três botões: Upload PDF, Upload CSV ou Manual. Se você escolher o PDF, você vai entrar nesse if, que é basicamente você vai ter a opção de colocar o PDF que você deseja ler e colocar o botão executar, que ele vai executar. Ele vai dar a mensagem extraindo o texto do PDF na sua tela e vai ler o PDF. Eu criei essa variável texto extraído completo vazia para armazenar dados desse for aqui, desse for página em PDF. Essa função extract test, ela vai pegar dados importantes do texto linha por linha. Por isso que tem essa quebra de linha. Esses padrões de ticker, esses padrões de data inicial, eles vão ser usados nessa função aqui, que é a função regex, que ela vai procurar padrões dentro do texto extraído completo e vai retornar um resultado. Vai pegar o primeiro grupo 0, grupo 1. O ticker encontrado, ele também vai necessitar de um conversor. Conversor de string limpa, que eu vou mostrar. O conversor de string limpa, basicamente, ele retira os espaços das funções. E também tem um conversor para float, que ele basicamente ele substitui a vírgula pelo ponto. E também tira os espaços em branco. Basicamente, depois ele plota essas funções, ele escreve, e se não houver nada, se ele não conseguir capturar essas informações do arquivo que você enviou no formato PDF, ele vai dar um erro, dados essenciais não encontrados no PDF, e vai retornar o resultado false, do resultado válido, que vai ser usado para tratar erros também. Olá, meu nome é Vitor Dias e eu vou apresentar a parte sobre o backtest em si, os cálculos e como tudo isso foi feito. Basicamente, eu recebo os parâmetros do usuário, que são o ticket válido, um período de início para o cálculo do backtest e um período de fim. Eu trato eles na função carregar dados, que eu uso Pandas e o Yahoo Finance para pegar os dados do Yahoo Finance e o Pandas para limpar os dados. O tratamento de erros de toda essa parte do código em si é basicamente baseado em caso eu tenha algum problema, o data frame ele volta vazio e as outras partes do projeto tratam isso com mensagem de erro e paradas de execução. A próxima função é a função simulador de carteira. Basicamente o que eu faço é num período de aproximadamente um mês fazer o cálculo para o período inteiro. Tipo, de mês em mês eu faço o cálculo para o período inteiro. Nesse período, eu basicamente pego o preço diário, o valor do aporte, faço uma divisão para poder chegar em quantas cotas eu consigo comprar. Guardo essas cotas na variável e depois no período final, eu faço a multiplicação do período específico com do valor do período específico com o número de cotas naquele período. Assim conseguindo chegar na linearidade dos dados, na evolução do patrimônio coerente. A próxima função é a função de exibir resultados. Essas são basicamente aulas de Streamlit para plotar os gráficos na parte visual do projeto. Os parâmetros delas são recebidos pela função chamada executar backtest, que, em sua essência, é basicamente uma função de organização do restante dessa parte do código, que ela organiza quando chamar cada função e como essas coisas vão interagir para poder passar os parâmetros corretos para a função exibir resultado. Os parâmetros passados são o resultado final e o ticket usado, que é importante para plotar o gráfico. Importante ressaltar, por exemplo, que dias que tinham valores vazios, como por exemplo finais de semana, eles foram descartados da simulação
para manter o gráfico plotado de maneira coerente, sem buracos. Olá, eu sou a Mariana Miranda. Eu vou explicar sobre a interface principal, o front-end do nosso projeto. Nós utilizamos a biblioteca Streamlit para poder fazer a interface principal. Nós utilizamos algumas funções do Streamlit, como Header para poder fazer o título, Write para poder mostrar o exemplo exato em que o cliente precisa colocar no seu PDF para que o código consiga ler e plotar o gráfico, né, e todas as informações que ele precisa. Nós também utilizamos a ST Sidebar, onde nós vamos fazer esses botões na parte lateral para o cliente ter uma experiência de seleção, né? Onde nós vamos entrar na parte das condicionais. Nós temos 3 condicionais no nosso projeto, em formato PDF, formato manual / formulário e o formato CSV. Através disso, cada uma possui a sua lógica por dentro, como funciona, e nós também temos, na hora de plotar essas informações que vão ser plotadas como gráfico, né, e com tabelas, nós temos é gerado um relatório simples e gerado um relatório mais complexo com mais informações. O relatório simples, ele é salvo automaticamente no computador do cliente. Já o relatório mais complexo, ele é, pela escolha do cliente, salvo através de um botão mesmo na interface principal. O relatório simples, ele mostra o patrimônio final e o total aportado. E o relatório completo, ele possui mais informações, como o modelo, o ticker, que são exatamente as siglas das ações que ele quer utilizar, a data inicial, a data final e o aporte mensal, né, a quantidade que ele deseja verificar se ele tivesse colocado esse dinheiro um tempo atrás até os dias de agora. Sendo mais específica na parte de manipulação de arquivo, nós colocamos no nosso projeto uma condicional que faz o upload para o cliente de forma automática se o backtest for executado. Então, como a gente está vendo aqui, cada condicional, seja PDF, seja manual, seja na seção CSV, aqui eu estou usando o exemplo do CSV, mas os outros também possuem o mesmo modelo. Nós temos uma condicional que, se o backtest for executado, isso resulta em um file que recebe open relatório simples. Ou seja, ele vai fazer o upload do relatório simples, igual mostrado anteriormente, de forma automática no computador. Após abrir no terminal o código do backtest cohort, é essa a interface principal que aparecerá para você. Nós vamos testar a primeira modalidade, que é o formulário manual, com o ticker, as datas e o aporte. Ele irá gerar um gráfico, uma tabela e salvará automaticamente um relatório simples. Posteriormente, você pode escolher a opção Baixar TXT, que ele vai salvar no seu computador um relatório completo. Agora, digitando um erro no manual, esse é o tratamento de erro que aparece. Fazendo a mesma coisa com o PDF, um PDF correto, ele irá gerar uma tabela, um gráfico, e salvará automaticamente também um relatório simples no seu computador. Posteriormente, você pode fazer a mesma coisa com o botão Baixar TXT, que ele irá gerar um relatório completo. Agora, inserindo um PDF com formato incorreto, esse é o tratamento de erro que aparece. Fazendo a mesma coisa com o CSV, colocando um CSV com o formato correto, ele também irá gerar um gráfico, irá gerar uma tabela e também salvará um relatório simples automaticamente. Vale ressaltar que ele irá salvar na pasta onde está o código do backtest cohort.
Fazendo a mesma coisa com o botão TXT, ele irá salvar o relatório completo para você. Agora, colocando um CSV com o formato incorreto, é assim que ele trata o erro na interface principal. Essa foi a explicação do projeto do Backtest Cohort. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente.